Irmãos, quero saudar a todos com muita alegria nessa manhã. Agradecer a oportunidade de estar aqui na igreja de Campo Grande, especialmente porque hoje também é o aniversário do reverendo Alcione. Está completando mais 9 de vida. Eu bem que eu posso, em nome de toda a congregação presente, estender os parabéns para ele, depois de vocês em partido lá para cumprimentar isso. Seja presente também disse lá, se fiquem à vontade. Nós, hoje pela manhã, vamos fazer a seguinte forma. Eu farei uma exposição de Colossenses 2 sobre a suficiência de Cristo. Depois nós vamos abrir para perguntas. Então, algumas regrinhas a respeito das perguntas. Nós não vamos fazer o sistema de distribuir em papel para você fazer a pergunta, na para frente a gente seleciona. Não, nós vamos, a pergunta que você quiser fazer sobre o texto, ou assuntos relacionados com o texto, você vai ter liberdade para fazer. A única vantagem é que você faça uma pergunta. O que é que vai fazer? A gente entrega o microfone à pessoa que quer falar e a pessoa vai dar o testemunho dela. Então, por mais importante que o seu testemunho seja, a gente não duvida disso, mas o momento é para perguntas. Quando você começar a falar, ele diz assim, meu irmão, qual é a pergunta? Então você já está entendendo que você está fora do projeto. E nós encerraremos pontualmente às 11h30, talvez até um pouco antes, para perguntar perguntas que nós tivermos. Então, dito isso, nós vamos passar para a Escritura, e eu quero convidá-los a abri-la em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E nós vamos do verso 8 até o verso 23. Mas antes de começar, deixei ambientar a passagem. Então, o contexto que Paulo escreveu estas coisas que nós temos aqui. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Não. O fundador é provavelmente Epáfras, que visitou Paulo quando preso em Roma, trazendo algumas preocupações. Epáfras somente tinha se convertido durante o ministério de Paulo em Éfeso. Éfeso não é longe de Colossos. Então, os estudiosos geralmente acreditam que esse é o fundo, a origem da igreja de Colossos. Epáfras se converte em Éfeso durante os anos que Paulo pregou o evangelho ali, e ele regressa à sua cidade e aí planta uma igreja. O que acontece é que essa igreja, porque ela começa a crescer, e ela se organiza, ela começa a ser infiltrada por alguns falsos mestres, trazendo uma doutrina diferente daquela doutrina que Epáfras havia aprendido com o apóstolo Paulo, que era a doutrina dos apóstolos, a respeito de Jesus Cristo, da sua obra e da sua pessoa. E Epáfras se vê sem muitas condições de dar uma resposta às demandas e às reivindicações que esses falsos mestres estavam fazendo. Aparentemente, o ensino deles já estava se permeando pela igreja. A gente não sabe se já tinha membros da igreja que tinham aderido a essas novas doutrinas. O fato é que Epáfras faz uma viagem lá de Colossos até Roma, onde Paulo está preso, trazendo as suas preocupações, levando uma oferta da igreja de Colossos para ajudar no sustento do apóstolo lá. E a carta aos Colossenses é a resposta de Paulo a essa demanda. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo expõe o erro dos falsos mestres, falando a respeito da suficiência de Cristo. Esse é o tema central da carta aos Colossenses. Como em Cristo Jesus nós já estamos completos, e temos tudo aquilo que nos é requerido da parte de Deus, de maneira que nada daquilo que os falsos mestres estavam oferecendo era necessário. Porque tudo aquilo que eles diziam, que estavam trazendo como novidade, que era importante, necessário, Paulo disse, nós já temos em Cristo Jesus. Então, a carta gira em torno disso. Na sua primeira parte, que vai até o capítulo 3, final do capítulo 2, na verdade, ele faz uma exposição da glória de Cristo, da sua suficiência, da sua centralidade, e depois, nos capítulos 3 e 4, ele faz uma aplicação desses princípios ou desses valores na vida prática, de maneira os colossenses deveriam viver
à luz de tudo isso que eles tinham aprendido com o apóstolo Paulo. Então, esse é o contexto da carta. O segundo ponto, com relação que é necessário entender, antes de entendermos ir para o texto, temos uma percepção clara do que era aquela falsa doutrina. E é aqui que nós ficamos meio que em dificuldades. Ninguém sabe ao certo o que era a heresia de Colossos. Ela era tão estranha que foi batizada por esse nome, até porque ela não aparece em mais nenhum outro lugar no Novo Testamento. Havia outros movimentos heréticos, muito cedo. Mal os apóstolos pisaram a estrada do Império Romano para narrar a obra e a pessoa de Cristo aos gentios, que os falsos profetas começaram a aparecer também, os falsos mestres fazendo uma interpretação errada do cristianismo. Pode ter que combater, por exemplo, os judaizantes lá na Galácia, que ensinavam que além de crer em Cristo, os gentios tinham que também guardar as exigências da lei de Moisés, especialmente circuncisão, a dieta e o calendário. Também não demorou muito que aparecessem os que chamam hoje de liberais, que, na verdade, o nome que eles recebem no Novo Testamento é de libertinos. É o pessoal que estava fazendo uma conclusão errada da doutrina de Paulo pregado. Paulo pregado que o homem é justificado pela fé sem as obras. Então, a conclusão deles é que se não é por obras, então significa que nós podemos viver de qualquer forma, uma vez que eu tenha fé. Se eu tenho fé, a minha vida não vai fazer diferença na minha salvação. Então, Paulo combate esse pessoal. A carta de Judas foi escrita para combater esse pessoal. A segunda de Pedro também trata desse pessoal. Também sempre apareceu um movimento na igreja que questionava a materialidade do corpo de Cristo. Isso era fruto da influência do pensamento grego, especialmente da filosofia neoplatônica, e fazia uma distinção muito aguda entre matéria, que era intrinsecamente má, e espírito, que era onde residia a perfeição. Ora, se Deus é espírito, como é que ele podia assumir um corpo que é material? Então, eles questionavam a encarnação, questionavam a ressurreição dos mortos, e a gente encontra traços desse pessoal na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo enfrenta um grupo lá na igreja de Corinto que não cria na ressurreição dos mortos, um grupo que achava que o casamento era um status inferior ao de solteiro, uma vez que no casamento você tem um contato físico, né? Então quem é solteiro, ele está num patamar mais espiritual e assim por diante. Ou seja, o que eu quero dizer é que muito cedo surgiram interpretações divergentes a respeito da pessoa de Cristo e da sua obra, e que eram contrárias àquela dos apóstolos. Boa parte do Novo Testamento foi escrita exatamente para combater esses falsos ensinos. Como, por exemplo, já mencionado, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, a segunda aos Coríntios, em parte Colossenses, as três de João e as duas de Pedro, particularmente a segunda, foram escritas para responder a esses falsos ensinos. E meu ponto é que o que aparece em Colossos é diferente do que aparece no restante da Bíblia. Por quê? Quando você tenta entender, lendo a carta aos Colossenses, o que é que Paulo está combatendo, então o que aparece é uma religião extremamente sincrética que misturava elementos de várias outras religiões. Era uma religião que tinha surgido dentro do cristianismo, mas que juntava conceitos judaicos, conceitos gnósticos, era extremamente mística e praticava o ascetismo. Então, deixa eu explicar cada uma dessas coisas aqui para a gente poder entender o que é que Paulo vai dizer. Os falsos mestres lá em Colossos, eles falaram, em primeiro lugar, que era preciso que os cristãos recebessem um novo conhecimento que lhes tinha sido dado através de revelação, as pessoas pudessem ser salvas. E esse conhecimento, na verdade, era uma mistura de paganismo com neoplatonismo. Eles diziam que o espírito ou a alma estava prisioneiro do corpo e que era preciso castigar o corpo de maneira a quebrar essa prisão para que a alma pudesse se elevar e chegar até a presença de Deus.
Esse trajeto da alma até Deus passava pelo pleroma, plenitude, que é o espaço entre o homem e Deus, e que é ocupado pelo que a gente fica conhecendo como os rudimentos desse mundo. Falar que rudimentos desse mundo, que só aparece aqui em Colossenses, de uma vez em Gálatas, é uma referência que foi encontrada em manuscritos datando do século II, numa biblioteca gnóstica, numa cidade chamada Nakhamara, no Egito, mais ou menos na década de 1950. Então, lá tinha muitos escritos gnósticos. E eles usaram essa expressão, a gente até então, os estudiosos não tinham uma interpretação para o que Paulo queria dizer com rudimentos desse mundo. E aí, então, encontraram um paralelo na literatura gnóstica. Rudimentos desse mundo eram referências aos espíritos elementares, anjos, seres espirituais que ocupavam o pleroma, espaço entre o homem e Deus, e que moravam nos planetas, moravam nas estrelas, e que para você sair da alma, da prisão que é o seu corpo, se elevar espiritualmente através da gnose, você precisa pacificar esses espíritos elementares ou rudimentares. Você precisa adorá-los, e assim você vai chegando, subindo, progredindo até chegar à presença de Deus. Então, a isso eles diziam, como parte dessa jornada, vocês precisam não somente crer em Cristo, mas vocês têm que guardar o que a lei de Moisés falava, eles juntaram aí o judaísmo, e vocês têm que praticar bascentismo, que é a negação das necessidades básicas do povo. É uma ligado, não é? Muito estranho. Era uma religião extremamente misturada, sincrética. Acho que os fundadores dessa religião resolveram sair, assim, é como quem entra no supermercado, né? Pega uma cesta e sai pegando coisas diferentes e colocando para ver o que é que dá. E saiu essa religião que é conhecida como a heresia de Colossos. Melhor, né? Ótimo. Muito bem. Estão ouvindo melhor? Estão ouvindo melhor assim? Não? Do jeito? Não fala. Então é isso que a palavra está trazendo para nós de Paulo. Paulo, eu não consigo dar resposta a esses mestres. Eles estão insistindo que eles têm conhecimento superior, eles não estão negando Cristo, mas eles estão dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Ela precisa ser complementada com todas essas práticas judaicas, essa sese. Eles insistem nesse conhecimento secreto, na missão para que nós cheguemos até Deus. E é tudo isso que Paulo tenta responder aqui na carta que ele escreve aos Colossenses. O texto que nós temos aí, verso 8 até o verso 23, é considerado como um miolo da carta, onde Paulo trata dessas 4 tendências, ou desses 4 elementos dessa falsa religião, respectivamente o gnosticismo, legalismo, misticismo e ascetismo. Então eu quero ver cada um deles com vocês e ver que aplicação nós podemos trazer para as nossas vidas. Já de antemão, eu quero dizer da minha convicção de que esse movimento que Paulo combate aqui, ele pode ter morrido, como de fato, no século II e terceiro, Ireneu e outros pais apostólicos, eles combateram o gnosticismo e foi considerado como heresia. Então, oficialmente, banido da igreja cristã, mas não de fato, não na realidade. Esses elementos aqui, eles permaneceram dentro da igreja através da história e eles se manifestam hoje também no meio evangélico, como eu vou tentar mostrar para vocês. Então vamos começar com o que Paulo diz sobre o conhecimento gnóstico que era oferecido por aquela seita, aí os versos 8, 9 e 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo que não segundo Cristo, porque ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também ele está aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Aqui nesses 3 versos, Paulo está respondendo aquelas reivindicações que estavam mais relacionadas com o conhecimento, esse conhecimento secreto, e que envolvia a oração de anjos, e que vinha sob a forma de argumentos filosóficos. Ele começa no verso 8 fazendo uma advertência que vai repetir pelo menos mais 2 vezes. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e com sutilezas.
Essa advertência que Paulo está fazendo para os membros da igreja de Colossos, ela usa aqui um verbo, que é o verbo enredar, que vinha da prática daquela época de caçadores que procuravam aves e pequenos animais, ou caçavam aves e pequenos animais, e estenderam uma rede no lugar que aqueles animais costumavam frequentar. Caçavam com rede. Eles se enredavam a sua presa, né? Pegavam com a rede, imobilizavam e então levavam cativo aquele animal ou aquela ave. É o mesmo verbo que Paulo está usando aqui. Cuidado que ninguém venha enredar a vocês. Colocar armadilhas mentais para levar vocês prisioneiros. E essas armadilhas mentais, essas redes mentais, elas vêm na forma de filosofia. Uma referência aqui, como eu disse, a gente entende ao neoplatonismo, que era a filosofia dominante no mundo helênico daquela época, e como eu já disse, via o mundo dividido em dois andares. No andar de cima, que era o mundo das ideias, isso aí remanescente do pensamento de Platão. No mundo das ideias era o mundo da perfeição dos conceitos, era o mundo da beleza, do espírito, onde Deus habitava. E no andar de baixo estava o material, aquilo que era físico, tangível, podia ser sentido pelos nossos sentidos, percebido pelos nossos sentidos. Então, esse púlpito aqui, por exemplo, ele seria um reflexo imperfeito do púlpito ideal que existe no mundo das ideias. Então, o mundo material, ele é inferior. Ele é inferior. Então, esse era o tipo de filosofia ou de visão de mundo que marcava tudo dentro da lógica do Paulo. Era assim que as pessoas tinham a realidade, o mundo espiritual e o mundo material. Essa dicotomia era muito forte, que ela prevaleceu durante a Idade Média. É daí que vai surgir, uma vez que ela influenciou muito a igreja, é daí que vai surgir o conceito do celibato obrigatório dos padres, não é? Porque considerava-se ser solteiro é mais espiritual do que ser casado. Se você casa, vai ter contato físico, né? Mas o solteiro é o que fica no celibato, ele não tem contato físico, portanto ele vive mais no mundo das ideias. Essa influência também para o surgimento da doutrina da perpétua virgindade de Maria, uma vez que Maria era considerada como especial e santa, no sentido que ele indica que ela tem a ter relações sexuais com ninguém. Então, é daí que nasce também essa ideia. A ideia dos mosteiros, da separação do mundo, dos padres e tudo mais, tudo isso tem origem nesse pensamento neoplatônico, que divide o mundo nesses dois andares. Não é? Então, era isso que estava sendo apresentado sob a forma de, Paulo chama, vãs sutilezas. Ou seja, sutilezas do raciocínio. Às vezes o argumento lógico é muito sutil. Ele parte de premissas, ele parte de pressupostos e usa de uma lógica que, para a pessoa que não está preparada, faz muito sentido. E geralmente o falso mestre ele é assim, ele é brilhante, ele é sutil no argumento dele. Ele vem com argumentações claras, ele aparentemente espertas, né? Aparentemente claras, mas muito espertas, com o objetivo de enredar a mente das pessoas. Se você frequenta uma universidade, está fazendo um curso na universidade, tem professores ateus, materialistas, evolucionistas, ou na área de filosofia também, você percebe como eles são capazes de argumentar e de articular o pensamento anticristão de uma maneira sutil, usando argumentos retóricos e filosóficos que deixam a mente do crente enredada. Não são poucos os cristãos, jovens universitários, que no primeiro ano da universidade eles ficam ou em dúvida a respeito da existência de Deus e do cristianismo, ou perdem a fé. Eles foram enredados por argumentos filosóficos sutis usados por essas pessoas que se aproximam com capa de autoridade, ou tendo o amor da ciência, ou do conhecimento, quando na verdade, para cada o outro era melhor, né? Enquanto que para cada um desses argumentos sutis que eles usam, nós temos argumentos desenvolvidos por pessoas tão capazes do outro lado, fazendo para dar resposta.
Mas a preocupação de Paulo é essa. O aviso é: não se deixem impressionar com a argumentação desse pessoal. Eles vão enredar a mente de vocês usando lógica de maneira sutil e com base numa visão de mundo filosófica que não tem a ver com a visão cristã de mundo. E segundo, a segunda advertência de Paulo é que essa filosofia ela é conforme a tradição dos homens, conforme a maneira de pensar antiga dos homens. Não pode, qualquer dúvida há que Paulo se refere aqui ao pensamento grego, ao pensamento filosófico que nasce na Grécia. Então, já há muitos anos, tradicionalmente, há séculos tradicionalmente, o mundo helênico pensava daquela maneira. Então, mas esse pensamento é segundo a tradição dos homens. Ele não procede de Deus. Uma coisa pode ser muito antiga, ela pode ser uma tradição, que ainda ser simplesmente uma tradição humana. A antiguidade não garante que uma coisa é de Deus. Não garante. Então, esse pensamento, segundo Paulo está dizendo, segundo a tradição dos homens, o mais antigo, por mais que eles chegam a dizer assim, olha, os pensamentos aqui, mencionado em Platão, Aristóteles, Sócrates, né, dos pensadores da antiga Grécia e tudo mais, isso não significa nada, porque a heresia é tão antiga quanto o jardim do Éden, né? A primeira herege foi a serpente, né? Então, é tão antigo quanto o jardim do Éden, a gente não se impressiona com esse argumento da tradição. E ele continua, dizendo no verso 8, cuidado, que ninguém consiga enredar conforme os rudimentos do mundo e não no sistema de salvação que era baseado nesse conhecimento desses espíritos elementares, mas que ignorava a mediação de Cristo e a obra que Cristo tinha realizado na cruz. Então, por todas essas coisas, pela sutileza dos argumentos, pelo fato de que era uma tradição antiga, que estava centrada nesses rudimentos elementares e não em Cristo, é que os os colossenses deveriam ter cuidado para não se deixar levar pela lábia, pela conversa dessas pessoas que se apresentavam, então, com esses argumentos tão espertos e inteligentes. E aí, no verso 9 e 10, ele dá 3 respostas a esse pensamento, todas elas centralizadas na pessoa de Cristo. Cuidado que ninguém nos venha enredar, verso 8. Porquanto, verso 9, nele é Cristo, que é o último mencionado no verso 8, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo, de propósito, escolher uma frase aqui que combate aquela visão dualista. Ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude é a palavra pleroma, que é usada por essa seita para se referir ao espaço entre Deus e os homens. A plenitude de Deus, Paulo diz, habita corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, todos esses conceitos ensinados por aquela seita são rebatidos nessa única frase. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, primeiro, o pleroma se encontra ali. Você não precisa vencer o pleroma, a distância entre Deus e os homens, porque a plenitude já se encontra na pessoa de Cristo. Segundo, Deus habita corporalmente, aí deixando o pessoal ver, todos os gregos quando viram isso, né? Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. A ideia de que um Deus pudesse assumir a plenitude da divindade num ser humano era completamente estranha para os gregos. Só para ilustrar isso aqui, quando Paulo estava pregando em Atenas, lá no Areópago, os filósofos epicureus e estoicos que estavam ouvindo a pregação dele, que eram todos neoplatonistas também, eles, quando Paulo começou a falar da ressurreição, eles se levantaram e saíram e deixaram Paulo falando sozinho. Porque para eles ressurreição era um absurdo, porque seria trazer um corpo de volta à vida. Qual o interesse de Deus, que é Espírito, teria a ressuscitação de cadáveres? Exatamente, eles estranhavam com isso, a mistura de Deus com o corpo humano. Para eles isso era inadequado. Mas olha a expressão de Paulo. Em Cristo, a plenitude da divindade habita corporalmente. Ou seja, Deus se fez homem plenamente.
Cristo não é 50% Deus, 20% Deus, meio de Deus. Ele é plenamente Deus. Plenamente Deus. Deus, na sua plenitude, no seu plenoma, habita na pessoa de Jesus Cristo. E você nota que Paulo está falando aqui no presente. Quando Paulo escreveu essa carta, Cristo já tinha morrido. Então, ele não está falando só daquele tempo em que Cristo viveu nesse mundo encarnado. Ele está falando do Cristo ressurreto. Nós esquecemos, muitos de nós esquecemos que quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele foi com o ponto da ressurreição. Na cabeça do crente, e às vezes até inconscientemente, quando Cristo estava subindo, passou das nuvens, olhou para um lado, para o outro, de entendendo, se livrou do corpo dele, e ele agora é espírito. Não, Cristo continua hoje com o corpo da sua ressurreição. Nós temos um homem assentado à direita de Deus, nosso representante. Ele está no mesmo corpo da ressurreição. Por isso Paulo diz, nele habita. Ele não disse habitou, se referindo ao tempo da encarnação, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus Filho encarna, toma a forma humana, e ele é Deus plenamente, durante o seu ministério e também depois da ressurreição do seu estado de glória. Nós temos um homem glorificado, assentado ao direito de Deus, que intercede por nós. Por que nós vamos precisar disso nessa ceia está oferecendo? É o argumento aqui que Paulo está dizendo. Ele já venceu o pleroma, ele já é a plenitude da divindade encarnada. Número 3. Também nele estáis aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Essa era uma das ofertas que a ceia fazia. Para que vocês sejam perfeitos, vocês começaram bem, vocês já acreditam em Jesus Cristo. É um bom começo. Mas para que vocês sejam perfeitos, vocês precisam desse conhecimento extra. Abraçar esse conhecimento extra. Paulo diz aqui, nele em Cristo, vocês já estão aperfeiçoados. Ou seja, eu não preciso de nada além do Senhor Jesus para entrar nesse estado de perfeição. Perfeição aqui não é ainda perfeição ética, prática. Porque quando nós, primeiro, cremos no Senhor Jesus, nós somos adotados por Deus, somos justificados dos nossos pecados, nós somos recebidos por Ele, temos a vida eterna, e estamos em comunhão com Ele. Paulo diz que nós já somos glorificados na presença de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Contudo, esse processo na prática, ele é longo, imperfeito e incompleto. Vai até o final da nossa vida. E ele só termina realmente com a ressurreição dos mortos. Mas para Deus, isso é fato consumado. O crente é chamado na Bíblia de santo, de justo ou de perfeito, da perspectiva divina do que Cristo fez para ele. Para dizer que ele não precisa de mais nada ou ninguém para que ele se torne, de fato, perfeito. A palavra perfeito, Paulo usa aqui, é também tirada do vocabulário daquelas seitas. Eles tinham 3 qualificações. Você tinha o iniciante, que era carnal. Depois você tinha o que vem da palavra alma, né, que seria o almal. E depois você tem imperfeito ou espiritual, lumbáticos. Era uma classificação que tinha no gnosticismo. Então Paulo pega a última classificação, a mais elevada, do perfeito, do espiritual, e diz, em Cristo, vocês já estão aperfeiçoados. O apelo de muitas seitas é exatamente esse. Eles chegam dizendo que tem um conhecimento novo, que ninguém tem, que eles são a última Coca-Cola dizendo, né? E eles dizem, vocês precisam acreditar nisso aqui para vocês poderem ser salvos, para vocês poderem chegar até a presença de Deus. Resposta de Paulo, em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Nós não precisamos de nada além daquilo que Cristo fez na cruz, para que tenhamos acesso a Deus e a convicção da vida eterna, da ressurreição dos mortos e do novo céu, da nova terra. A terceira coisa que Paulo diz, no verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essa é outra daquelas expressões paulinas que são exclusivas da literatura do apóstolo. Ela só aparece aqui e na carta aos Efésios. Principados e potestades, aparece em 1 Coríntios 2 também. A principados e potestades, na linguagem de Paulo, é uma referência aos anjos. Aos anjos.
E dependendo do contexto, os anjos bons ou os anjos caídos. Os anjos bons são aqueles, ou os anjos eleitos, né, na linguagem dele, estranha para o primeiro Timóteo, são os anjos que não caíram na revolta de Satanás. Então, esses principais potestades se referem a estes seres espirituais que no pensamento dessa seita é os rudimentos do mundo, os espíritos elementares. Olha o que ele Paulo diz aqui. Cristo é o cabeça destes seres. Ele é o cabeça dos principais potestades, dos rudimentos desse mundo. Se eu tenho acesso ao cabeça, o que eu vou falar com você? Para que eu preciso de pacificar anjos e potestades? Por que eu preciso me envolver com anjos? Se eu já tenho cabeça deles. Se eu falo com o chefe, por que eu vou me meter com subordinado? Né? Por que eu preciso de subordinado? Cristo é o cabeça dos anjos. Ele é Senhor sobre os anjos. Esses espíritos elementares, não é? Esses anjos, eles estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus, debaixo da sua autoridade. Portanto, eu não tenho que me envolver com eles, uma vez que na pessoa de Cristo eles estão plenamente aperfeiçoados, satisfeitos e completos. Essa é a primeira resposta de Paulo a esse elemento gnóstico dessa heresia de Colossos. Ele responde com a suficiência de Cristo Jesus. Cristo, nele, em Cristo habita a plenitude da divindade, em Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados e ele é o cabeça do principal potestade. Cristo é a resposta de Paulo a todas as reivindicações daquilo que somos mestres. Depois nós entramos aí do verso 11 até o verso 17, um outro aspecto daquela seita que era o legalismo. A gente chama de legalismo qualquer tentativa de merecer o favor de Deus pela guarda da lei, pelo cumprimento dos preceitos da lei de Moisés. Quando eu digo assim, merecer o favor de Deus, é pensando na salvação, pensando na redenção. Legalismo é a religião da maioria dos seres humanos. O cristianismo é a única religião da graça, que fala de Deus que nos justifica gratuitamente, e só depois ele pede para que nós o agrademos observando a sua lei. Em todas as outras religiões, você primeiro tem que cumprir uma série de normas e regras para então se tornar adotado um filho, o discípulo daquela divindade que vai pesar na balança os seus feitos para ver quais são os seus méritos e a partir disso lhe dar a sua recompensa. Mas o cristianismo é o contrário. O cristianismo é a única religião onde Deus vem ao nosso encontro. Em todas as outras o homem vai ao encontro de Deus. E é o que Paulo combate aqui. Como eu disse, esses mestres, eles estavam querendo que os discípulos de Paulo, de Epáfras, lá em Colossos, observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Vamos ver como Paulo responde. Lembrando a vocês, mais um detalhe. Os 3 pontos principais do judaísmo da época eram a circuncisão, a guarda das leis dietárias. A lei dietárias é aquelas leis que regulavam a comida do judeu. Animais limpos, animais impuros. Aves limpas, aves impuras. Frutos do mar limpos e frutos do mar impuros. Então, a comida judaica do judeu era toda regulada pela lei levítica, que a gente chama da dieta religiosa dos judeus. E a terceira marca do judeu era o calendário. Deus tinha dado um calendário a ser guardado religiosamente pelos judeus, que incluía 3 festas, que eram para ser observadas anualmente, a lua nova e a guarda do sábado ou dos sábados. É a mesma coisa, eu falo sábados ou sábado para se referir esses falsos mestres insistiu que os não-judeus convertidos a Cristo fizessem essas 3 coisas para se tornarem completos e poderem alcançar a salvação. Resposta de Paulo. Começando no verso 11, quando ele fala da circuncisão. Nele também, em Cristo, foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento por conta da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. A resposta do Paulo aqui, para a exigência daqueles mestres de que os gentios, não judeus, tinham que se circuncidar, é que, primeiro, verso 11, nós já estamos circuncidados em Cristo. Nele, Paulo diz, também fostes circuncidados. Em que sentido o cristão já foi circuncidado? É claro que Paulo não está falando da circuncisão física, que ele acrescenta, não por intermédio de mãos. Essa referência aqui talvez seja o fato, isso aqui eu não posso provar que era real, mas existe uma tradição rabínica que diz que os rabinos deixaram crescer a unha do polegar e afiavam dos dois lados, como se fosse uma lâmina extremamente afiada, e era assim que eles faziam a circuncisão, né? Dá uma roladinha assim e já caía na medida certa, né? Já cuidado para não forçar muito, porque podia cair tudo. Mas a pelezinha caía fora, só com o dedão no polegar do rabino. Então, talvez é isso que Paulo está dizendo aqui, não por intermédio de mãos. A circuncisão era praticada com a mão, pelo rabino. Então, ele está dizendo que nós já fomos circuncidados, mas não como os judeus eram. E ele explica que a nossa circuncisão, verso 11, é o despojamento do corpo da carne. É uma expressão complicada, que significa simplesmente a nossa natureza carnal que habita no nosso corpo. E que é a nossa natureza herdada de Adão. Adão é a nossa natureza pecaminosa. É a inclinação do nosso coração para fazer o que não presta. É o que a gente chama de pecado original ou de a corrupção do nosso coração. Paulo está dizendo que em Cristo, essa inclinação da nossa carne, ela já foi mortificada. Nós já fomos circuncidados. É como se Cristo tivesse removido aquela capa de dureza que cobria o nosso coração e expôs o nosso coração de carne, que agora é habitado pelo Espírito Santo, quando Deus escreveu a sua lei. Aquela capa de dureza que cobria o nosso coração, Cristo retira da mesma forma que o rabino tirava a capa do membro masculino. Então, em Cristo, eu já estou circuncidado com uma circuncisão superior à circuncisão rabínica, porque no máximo ele tira uma pele, mas a circuncisão de Cristo tira a dureza e a incredulidade do meu coração. É isso que a circuncisão, inclusive, representava. Tanto é que já no Antigo Testamento, depois da circuncisão ser ordenada à nação de Israel, como selo da aliança, você vê os profetas dizendo, circuncidai o vosso coração e não somente a vossa carne. A circuncisão significava um novo nascimento, essa obra de Cristo no nosso coração, que externamente é simbolizada pelo batismo. Veja como Paulo já liga em seguida. Final do verso 11. Vocês foram despojados do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí ele liga com o batismo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A figura do batismo, quer seja por imersão ou por aspersão, ela é muito bonita porque ela ilustra isso. O despojamento do poder do pecado no meu coração e o renascimento da minha vida para Deus. Essa passagem, inclusive, é a passagem que faz a conexão entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo do Novo Testamento, que vai servir de base, eu sei que eu não devia falar de temas polêmicos, mas que vai servir de base depois para os reformados dizerem que da mesma forma que as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, elas podem também ser batizadas no Novo, uma vez que a circuncisão, está claro aqui, ela vem substituindo, uma vez que o batismo, ele vem substituindo a circuncisão que era aplicada nos filhos dos santos. Mas eu não estou aqui para falar de tema polêmico, não é? Aproveitando para dizer, acho que às vezes o pessoal pergunta, mas lá na igreja está informado, batiza bebê, como que é isso? É básico, é isso? Pessoas têm essas dúvidas sinceras, né? Então, quando eu encontro uma passagem como essa, eu dou um motivo. Se você vai aceitar ou não, outra coisa. Mas essa é uma das passagens que a gente faz a conexão entre circuncisão e
batismo, né? Paulo você vê na sequência de junto uma coisa com outra. Mas o ponto aqui não é isso. Paulo não está definindo batismo de ninguém ali, não está falando sobre isso. O ponto dele é dizer que nós não precisamos nos circuncidar. Porque essa circuncisão já aconteceu no nosso coração e o nosso batismo é a expressão pública disso. É a expressão pública disso. Então, não se sujeitem a esses falsos mestres judaizantes que querem que vocês se tornem judeus. Vocês já são aquilo que o judeu representa. O judeu verdadeiro não é aquele que é na carne, mas aquele que é no coração. E esse que é o verdadeiro filho de Abraão, que anda nas pisadas da fé que Abraão teve antes de se circuncidar. Então, o cristão, na verdade, é um judeu consumado, completo, porque nele se realizam todas as premissas, todas as figuras e todos os símbolos que havia no Antigo Testamento. E aí, no verso 3, Paulo, né? Você sabe bem. Vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos. É como se Paulo dissesse assim: quando vocês receberam o Evangelho em Cristo, e vocês foram perdoados e receberam vida, vocês eram circuncisos. Vocês estavam na incircuncisão da carne de vocês. Vocês não eram circuncidados. Mesmo assim, vocês receberam vida plena e o perdão do pecado em Cristo Jesus. É mais uma coisa que Paulo para dizer que você não precisa de circuncisar. Circuncisar é coisa da antiga aliança. É o símbolo externo da obra que Cristo já faz agora pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele aproveita, fica aí, final do verso 13, ele fala o perdão dos pecados, né, perdoando todos os vossos delitos, e aí ele estica o assunto para contemplar as demais exigências da lei. Veja o que ele diz no verso 14 e 15, que é provavelmente um dos versos mais lidos aqui nessa passagem. Que são provavelmente versos mais lidos da passagem. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tem várias figuras que Paulo mistura aqui para fazer um ponto de, ou seja, que Deus em Cristo já cumpriu todas as regulamentações e exigências da lei, de maneira que o cristão ele não está mais debaixo da lei como norma de condição, ou norma ou condição para a sua redenção e para a sua salvação. Vamos começar com o verso 14, onde Paulo faz uma afirmação extraordinária. Depois de dizer no final do verso 13 que ele perdoou todos os nossos delitos, ele explica como é que Deus perdoou os nossos delitos. Como foi? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O que é esse escrito de dívida que era contra nós? Às vezes o crente fica quando lê isso aqui, pensa que é a listinha dos pecados, né, que Deus tem lá no céu contra ele. Toda vez que você pega, Deus anota lá, ou então hoje em dia, Deus vai usar um tapa de você pecou e Deus vai registrar. Então tem escrito de dívida contra você. Mas não é isso não. Mas claro que Deus sabe exatamente todos os seus erros e os meus, da sua onisciência. Mas não é isso que Paulo está se referindo, essa lista de dívidas, né, que será inserida. Escrito de dívida que era contra nós. Não é isso, porque em seguida ele explica. Esse escrito de dívida constava de ordenanças que nos era prejudicial. Então, ao que Paulo está se referindo? Só Paulo está se referindo a uma coisa, a lei de Moisés. A lei de Moisés é o escrito de dívida que nos é prejudicial e que é contra nós. Que é uma demonstração. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, coisa nenhuma do teu próximo. Quem já cumpriu tudo isso consistentemente a vida toda? Nenhum de nós, nem quem está sentado, nem quem está de pé. Ninguém. Nenhum de nós cumpriu isso. Então, as ordenanças de Deus, elas são contra nós.
O problema não são elas são santas, justas e boas. O problema é que somos nós somos pecadores, inclinados à forma mal. Então, a lei de Deus, ela nunca foi dada para nos salvar. Ela foi dada para nos condenar, para mostrar que nós somos pecadores, para mostrar que nós somos indignos de Deus e que nós precisamos ser salvos por alguém, porque nós não temos condição de cumprir isso aí. Então é isso que é o escrito de dívida. Deus tem os 10 mandamentos, são escrito de dívida. Eles são uma prova de que você é um pecador e que Deus é justo em condenar você e mandar você para o inferno. E a razão é essa, os 10 mandamentos, escrito de dívida, as ordenanças que nos são contrárias. Os judaizantes, não tendo entendido qual é o propósito da lei do Antigo Testamento, porque ela não foi dada para o povo da Antiga Aliança por meio de salvação, mas como meio para apontar para o altar de sacrifícios, onde o judeu recebia a remissão de pecados, sem entender o propósito gracioso da lei, os judaizantes queriam guardar a lei como Cristo estava sendo cravado na cruz. É como se aquelas 2 tábuas da lei, contendo as ordenanças que nos eram contrárias, fossem também pregadas por eles. De maneira que quando Deus olha para a lei que nos condena, ele vê também o sacrifício do seu filho. Então, um cancela o outro. Por isso, Deus cancela o escrito de dívida que nos é contrário. Por isso que você pode ser perdoado. Não é porque Deus diz assim, eu vou fazer vista grossa. Não é porque Deus diz assim, é um pecadinho pequenininho. Não, todo pecado é quebra da santidade de Deus, grande ou pequeno. Grande ou pequeno, Deus perdoa pecados, não é simplesmente porque ele vira o rosto de lá, ele é bonzinho, ele afaga a cabeça, não. Ele perdoa pecados porque a exigência da sua santidade, de todo pecado ter que ser punido, se cumpriu na cruz. Ali na cruz, a lei foi presa juntamente com Cristo. E Deus escreveu em sangue, pago no sangue de Cristo, de forma que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão é completo. Veja os termos que Paulo diz aqui, ó, no final do verso 13. Perdoou todos os nossos delitos. Verso 14, início. Cancelou o escrito de dívida. Verso 14, no final. Removeu inteiramente. É impossível Paulo ser mais claro do que isso. E eu não entendo como ainda no meio evangélico hoje há pessoas que insistem que para a nossa salvação nós temos que guardar algum tipo de regra, de ordenança, de código. Legalismo é tudo que acrescenta alguma coisa à obra completa de Cristo. Cristo mais dízimo, Cristo mais tamanho da saia, Cristo mais honrar com a perna, Cristo mais ler as institutos de João Calvino, Cristo mais o que acrescentar a Cristo é legalismo. É legalismo e diminui a obra completa, plena, perfeita, eterna, final, definitiva de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Amém. Essa é a resposta de Paulo para aqueles mestres que queriam que os cristãos guardassem os preceitos da lei de Moisés como a sua salvação. Agora, é claro, isso não significa que a santa lei de Deus, a sua lei moral, resumida nos 10 mandamentos, ela foi abolida. Ela não foi abolida, ela continua expressando qual é a vontade de Deus para nós. Só que nós, agora, olhamos para a lei, não como condição de salvação, mas como um dogma de gratidão. Deixa eu exemplificar. Eu olho para a lei e eu me vejo condenado e perdido, porque eu quebro todos aqueles mandamentos. A lei me aponta para o altar, porque isso só tem parte da lei de Moisés, a lei sobre o sacrifício. A lei me aponta para o altar, onde o cordeiro é imolado por mim. Meus pecados são confessados sobre a cabeça do cordeiro, do novilho, e com base de seu sangue eu sou perdoado. Eu vou então a Cristo para ser perdoado. Cristo me perdoou completamente em todos os meus pecados, porque Ele é o sacrifício pelos meus pecados. E eu, com o coração alegre, pergunto a Cristo, meu Salvador, o Senhor fez tudo isso por mim, miserável pecador. O que eu posso fazer para te agradecer? Resposta de Cristo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nada de escritura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, não cobiçarás a mulher de teu próximo, não dirás falso testemunho, não matarás, não adulterarás, respeita a autoridade do teu pai e irmão.
Então a lei funciona com norma de gratidão, não de salvação. Ela não me condena mais, mas ela é resposta para a minha pergunta. Deus, o que é que eu faço para te agradar? Resposta do filho, olhe a minha lei. Ande pela minha lei. E você está me agradando. Eu não sou salvo pela lei, mas também não sou salvo sem ela. Ela é o caminho de como eu vivo aqui nesse mundo, depois de ter sido resgatado, redimido, lavado gratuitamente, plenamente, pela obra completa de Cristo Jesus. Depois de dizer isso, Paulo faz uma oração que parece meio sem sentido, com anjos, no verso 15. Depois de dizer que Deus na cruz encravou a lei, Paulo diz no verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Qual a relação do verso 15 com o verso 14? Porque no verso 15 ele está falando da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. E no verso 14 ele fala de como Deus em Cristo encravou a lei na cruz, de forma que nós não estamos mais debaixo de condenação. Aqui nós temos que entender o seguinte: principados e potestades aqui é uma referência ao diabo e seus anjos. São os espíritos maus, os anjos caídos. E qual é a força de acusação de Satanás? A lei. Não é isso? A lei. Quando cai, então a acusação vem. Ou mesmo, a gente imagina, como aconteceu com Jó, o diabo comparecendo diante de Deus, Augusto, foi em Facebook falar mal. Vou dizer quem? O Facebook caluniando, dizendo mentira contra fulano. A tua lei, Deus diz, não dirás falso testemunho. E teu servo Augusto está quebrando a lei, você tem que destruí-lo. Qual é a força da acusação dos principais potestades? A lei. Então, uma vez que a lei foi cumprida a nosso favor e que ela não nos condena mais, Satanás perdeu a sua arma principal. É por isso que, em algumas traduções que vocês têm aí, em vez de trazer despojando, já traz desarmando. E você pode, inclusive, verificar, se você tiver uma NVI, por exemplo, na nova já está com tradução alternativa. Se você tiver uma tradução nova linguagem de hoje, ou outro tipo de versão mais moderna, você vai ver, em vez de despojar, está trazendo desarmar. Que foi isso que Cristo fez na cruz. Ele desarmou os principais e potestades. Desarmou. Essa figura é tirada do campo militar. Quando um soldado vencia o inimigo em batalha, ele desarmava o vencido, ele despojava, tirava o escudo, tirava o coração, tirava o capacete, levava a espada com o trunfo, né? Despojava os inimigos, desarmando, tirando as suas armas. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele desarmou Satanás, que é referido em outras partes como ele amarrou o diabo de Satanás. Ou como Hebreus diz, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ou como diz lá em João, capítulo 12, agora será expulso o príncipe desse mundo. Todas essas expressões significam a vitória definitiva e final de Cristo sobre Satanás na cruz, sobre os principais e potestades. Ele continua vivo e ativo no nosso meio, mas ele está desarmado, no sentido de que ele não pode mais nos condenar. Ele não pode. Paulo diz isso em Romanos 8, né? Como ele termina a Bíblia dizendo: quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Nem principados e potestades podem fazer isso, dentro daquela lista de coisas que ele coloca ali. Então, é nesse sentido que Cristo desarmou os principados e potestades. E aí ele acrescenta aqui. Final do verso 15. Publicamente os expôs ao desprezo. O que isso significa? Mais uma vez, Paulo está usando aqui uma figura tirada do campo militar. Quando aquele general vitorioso em guerra, ele voltava para a sua vila, ele entrava em triunfo. Você vendia na sua carruagem, uma coroa de louros, e atrás dele tinham amarrados os prisioneiros de guerra. E no cerimonial, eles entravam em triunfo, a multidão aplaudindo, né? Eles entravam em triunfo, chegavam no centro da aldeia e executavam os prisioneiros. Então,
Durante aquele processo, os prisioneiros eram expostos publicamente ao desprezo. Havia uma multidão que saudava o general vitorioso, jogando flores e tudo mais. Era uma multidão que insultava os vencidos, jogando animal morto, ovo podre, não vou nem dizer mais o que aqui, camisa do Flamengo, essas coisas. Não quero então, aquele momento, ele era um momento de... Aquela mesma procissão triunfante que representava a vitória para o general, ela representava a vergonha e a derrota daqueles que sido vencidos. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Na cruz do Calvário, Cristo vence Satanás e expõe os principados e potestades publicamente ao desprezo. O triunfo de Cristo e a vergonha de Satanás na cruz do Calvário. Isso significa o verso 15. Ele desarmou os principados e as potestades, Satanás e os seus anjos, e publicamente os expôs ao desprezo. Satanás foi publicamente envergonhado na cruz do Calvário, porque ali ele perdeu a batalha, ele foi desarmado. E ele agora não pode mais impedir os planos de Deus, e é que o Evangelho chegue a todas as nações. Amém? Terminando sobre legalismo, versos 16 e 17, Paulo trata das duas coisas que faltavam. Lembra que eu falei de 3 elementos: circuncisão, dieta e calendário. Ele tratou a circuncisão, emendou toda a lei, e agora ele vai falar das leis dietárias do calendário. Versos 16: ninguém, pois, esse pois aí é a conclusão que é iniciante, ninguém, pois, o julgue por causa de comida impedida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Mais uma vez, a me pertence. Ninguém julgue vocês por conta dessas coisas. Julgar aqui é condenar vocês. Ninguém chega para vocês dizendo assim: vocês estão condenados porque vocês não estão guardando a lei. Paulo diz: não deixe ninguém fazer isso. Pois mostra a razão, que é isso, né, que a lei já foi cumprida na pessoa de Cristo, está aí no verso 14. Aí ele acrescenta um argumento no verso 17. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é esse tudo isso que era sombra? Ele diz aí: ninguém julgue por causa de comida e bebida, referência à lei dietária de judeus, ou dia de festa, eram 3 festas principais, lua nova, você está condenado porque você não vai no sábado, você está condenado porque não vai as festas de praias e tudo mais. Não deixa ninguém condenar vocês por isso, diz o apóstolo Paulo, porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Imagine que aqui atrás de mim tem um holofote muito grande, muito forte, né? E de repente o reverendo Alcion se levanta, eu não conheço o Alcion, ele se levanta e ele vem andando, se aproximando por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vejo dele? A sombra dele vai se projetar. Olha a sombra. Eu sei que tem alguém que dá para ver que é um homem, mas eu não sei se é bonito, se é feio, eu não sei a cor dos olhos dele, os detalhes da sua face, eu não sei. Ele passa por mim, a sombra já não está mais, ele está na minha frente e aí eu posso ver ele face a face. Posso ver que é uma pessoa extremamente simpática, elegante, não é? Todos os elogios possíveis e tudo mais. Eu preciso da sombra, uma vez que o corpo que projetava aquela sombra está diante de mim. Entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Que aquelas leis, elas eram a sombra de Cristo caminhando no Antigo Testamento. Cristo vinha andando no Antigo Testamento e projetava a sua sombra. Quando ele encarnou e ele veio, eu não preciso mais da sombra, porque eu tenho um corpo que lançava aquela sombra. Ou seja, essas leis, elas eram sombra
Uma vez que Cristo veio, eu não estou mais debaixo delas. Por isso o cristão não está mais debaixo das leis dietárias de Israel e nem no calendário sagrado de Israel que incluía o sábado. E essa é a resposta que você pode dar ao seu amigo adventista. Porque era lei, era sombra do corpo de Cristo. O que eu tenho que guardar agora é o dia em que aquele corpo ressurgiu dos mortos, nos fazendo entrar no descanso eterno, que é o primeiro dia da semana. Você pode dar essa resposta para o seu amigo adventista como ele, questionar o que é que a gente não guarda no sábado. Leve para você esses dois e use o argumento de Paulo. Né? E você, então, vai fazer uma boa amizade com ele, com certeza. Com isso, o apóstolo Paulo encerra a resposta dele que ele dá à questão legalista. Vocês perceberam que é a mesma resposta que ele deu no primeiro elemento. O primeiro elemento era o elemento gnóstico. Qual é a resposta de Paulo? Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, dele nós estamos aperfeiçoados, e ele é o cabeça dos todo principal potestade. Aí vem a questão do legalismo, guarda a lei para ser salvo. Quando diz, nós já fomos circuncidados, e as demais leis elas eram a sombra de Cristo vindo do Antigo Testamento. Uma vez que o corpo chegou, eu não estou mais debaixo dessa lei, porque Cristo na cruz encravou essa ordenança externa contra mim, de forma que removeu completamente, de forma que já não há mais nenhuma condenação para mim. Vocês percebem como a resposta sempre é a obra completa de Cristo. Vamos para o terceiro elemento, que é mais curto, a gente já está caminhando no fim. Versos 18 e 19. Mais uma vez, começa com a característica. A terceira vez que ele adverte os colossenses. Ninguém se passa árbitro contra vós outros, prendestando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum da sua mente carnal. Não revelam a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A diferença é ninguém se torna juiz contra você. O juiz, ele interrompe o jogo, né? E ele pode expulsar um atleta ou imputar uma penalidade. Paulo diz, não deixe esses mestres funcionarem como juízes da fé e da vida de vocês. Não, porque era isso que ele se falso mestre, ele entra sutilmente com argumentos, e aí ele vai querer ser o juiz e o mestre, o árbitro da nossa vida para dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado, vocês têm que ter essa nova revelação, vocês têm que seguir esse caminho e tudo mais. Aí a pergunta é, qual é a base que eles apresentam? Qual é a fonte de autoridade desses mestres? De onde eles tiravam esses ensinos? Paulo diz aqui, ninguém se passa árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Praticamente, toda heresia que surgiu nesses 2000 anos de história da igreja é baseada em alguém que disse assim, Deus me disse, eu tive uma visão, Deus me apareceu, um anjo me apareceu. Veja, por exemplo, os montanistas. Os montanistas, que foram considerados como um movimento herege separatista, montando aí um presbítero da região da Frígia, que tinha duas profetisas, Maximina e Priscila, que ao profetizar, o Montano dizia, elas tinham a mesma autoridade que os apóstolos. O glória, né? A Igreja Católica, para não pensar só talvez irmãos nossos, durante a Idade Média, a Igreja Católica adotou o conceito de revelação continuada. Ou seja, uma vez que Pedro ele era o substituto, uma vez que o Papa era o substituto de Pedro, era o descendente de Pedro, então ele também tinha revelações como Pedro teve. E foi com base nesse conceito de revelação continuada que a Igreja Católica até hoje tem, que entravam doutrinas como a virgindade perpétua de Maria, a ascensão de Maria, a comediação de Maria, a oração pelos mortos, o purgatório, os 7 sacramentos da Igreja e uma série de outras doutrinas que cumularam da reforma protestante do século XVI. Por que vocês acham que o grito principal da reforma foi sola escritura? Exatamente por isso, os reformadores disseram só tem uma fonte de autoridade de revelação, que é a revelação escrita de Deus.
Os reformadores lutaram, por um lado, contra o conceito de revelação continuada da Igreja Católica, com base no Papa infalível, e também contra os anabatistas na época, ou os entusiastas contra quem Calvino escreveu um livreto em francês, dizendo que eles vinham também com novas revelações e trazendo essas ideias que eles diziam que obtido da parte de Deus. Antes disso, no início da Idade Média, um pastor de cabras entrou numa caverna e lá diz ele que ele recebeu uma visão visita por um anjo. E o anjo trouxe para ele uma revelação nova, que era a revelação final de Deus. O nome desse pastor de cabras era Mohammed, ou Maomé. Ele não sabia nem ler nem escrever, mas ele memorizava que esse anjo que dizia na caverna dizia para um amigo que escreveu, saiu o Alcorão e ele saiu o islamismo. E é baseado exatamente nesse conceito de revelação. Se você quiser saber mais recentemente, quase todos, o mormonismo, por exemplo, como é que ele nasce? Nasce quando Joseph Smith, um rapaz de 16 anos, que tinha frequentado várias igrejas, e achava que todas estavam erradas, pediu a Deus que mostrasse a ele qual o caminho da verdade. Ele acorda de noite com um anjo pairando ao lado da cama dele, que se apresenta dizendo que é o anjo Moroni, e que traz uma nova revelação de Deus para os santos nos últimos dias. E diz a Joseph Smith, quando está escondido no livro, placas de ouro, escrito em egípcio antigo, contendo aquilo que mais tarde vai ser exatamente o livro dos Mormons. Nasce com base numa revelação. Testemunho de Jeová, revelação. Guarda do sábado por Ellen White, revelação também. Valdir Filhones passou a guardar o sábado há uns 10 anos atrás, depois ela veio apóstola, disse que Deus deu a revelação para guardar também. O G12 Castellano teve uma visão em que Jesus apareceu para ele e disse que a igreja tinha interpretado errado durante 2.000 anos para os projetos dele de discipular, porque ele queria que a igreja se discipulasse em grupos de 12, por isso ele chamou 12. E a igreja começou a crescer, ter mega igreja e tudo mais, então o certo é o 12. Então essa visão que Castellano disse que teve, Castellano teve, de Jesus Cristo é a base do movimento chamado G12, que ele se multiplicou para ETA, para a baseada em visão, e por aí vai visão e revelação. Se você abrir porta para visão e revelação, você pode colocar o que você quiser na igreja. Era o que esses homens estavam fazendo aqui, na igreja do Colossos. Qual era a autoridade deles para chegar e dizer que essa doutrina aqui é a certa e dos apóstolos não? Visões. Bastante sim visões. Eu estou dizendo que Deus, na sua soberania, ele não pode me dar uma intuição pessoal. Eu, por exemplo, acreditava que eu era sendo batalha. Quando eu me converti, aos 23 anos, queria ser como Paulo. Queria plantar aqui, que nem um seminário. Eu tinha certeza que eu tinha um dom de sair até o dia que eu tinha uma visão. Eu queria assim, naquele momento. Você sumiu. Eu estava naquela questão de trono de honra da minha futura esposa, eu descobri que não sou bom, isso aí. Deus pode dar, mas o homem é rixa mesmo, né? Então, daquela noite, essa vai ser minha esposa. Então, Deus pode fazer esse tipo de coisa com a gente, mas isso é particular. Isso é doutrina para a igreja. Eu não posso fazer isso para a igreja dizer, só pode ter casamento se você olhar para uma pessoa e se apaixonar por ela à primeira vista, porque Deus imposta isso. E faz uma regra para a igreja. Não, isso é uma experiência pessoal. Então, é isso que esse pessoal às vezes não entende, né? Não entende. E quer passar doutrina e prática para a igreja baseada em alguma experiência pessoal que ele teve com Deus e assim por diante. Não, gente. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo de Deus. Tudo que o povo de Deus precisa para cultuar a Deus, servir a Deus, fazer a sua vontade, está aqui. Não precisamos de gente chegar para nós, chegando e dizer, olha, tive uma visão, quero mostrar uma coisa. Então, guarda para você. Isso aí, você guarda para você. Uma vez eu estava pregando numa igreja, quando terminou, chegou um rapaz assim, meio acanhado, disse, pastor, eu queria fazer uma pergunta do senhor. É o seguinte, eu sou casado, né? Eu me converti e minha mulher não.
Eu não sou crente, minha mulher não é. Mas nós já éramos casados antes disso acontecer. Não frequento aqui essa igreja, minha mulher não frequenta. E tem uma profetisa de uma igreja em que ela fica dizendo assim: "Ó, varão, Deus tem uma varoa preparada, vai agir, não é? Porque é crente e tal. E mais não tem se livrar dessa incrédula. Pastor, isso aí é Deus, pai. Vem ligar o 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 diz: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em morar com ele, não a deixe. A sua mulher consegue morar com ele? Sim, Paulo. Sim, pastor, ela gosta disso. Então, irmão, o Espírito está falando com essa mulher, mas não é o Santo, não. Porque o Espírito Santo não se encontra disso. Quem sabe ela é a varoeira. Isso aí. Então, não precisamos desse tipo de coisa, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer: se você quer ouvir a voz de Deus, não existe autoridade desses homens que tinham visões. Então, com base nisso, o que eles ensinavam? Culto dos anjos. Tem que adorar anjos. O que é que o anjo chamado Satanás sempre quis? O que é que ele propôs a Jesus lá no deserto? Tudo isso te darei se prostrado e adorares. Quem é que estava por detrás desses falsos mestres? Exatamente Satanás. Está por trás de toda a heresia e de todo falso ensino, querendo culto, querendo que os homens o adorem e eles adorar a Deus. Então, com base em visões, estes homens ensinaram que nós devíamos adorar os anjos, que são os espíritos elementares que habitam os planetas para vencer o pleioma para chegarmos a Deus. Que confusão! Cristo já fez tudo isso na cruz, nós não precisamos disso. Isso é o apóstolo Paulo, verso 19. Eles não têm a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprime bem regulado de suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que consegue viver. Mais uma vez, a resposta de Paulo para esse misticismo, isso aqui é o que nós chamamos de misticismo pagão, que às vezes entra na igreja, tem muito disso nas igrejas evangélicas. A resposta é: isso aqui não procede de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, e é vinculado a ele que a igreja cresce, e não com base nessas profecias e revelações que deixam a pessoa do Senhor Jesus de lado e produzem novas ideias que não tem quase nenhuma revelação do Senhor. Conte do verso 20 até o verso 23, Paulo combate o ascetismo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não produzeis isso, não provas aquilo outro, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas forem feitas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A chave aqui é a expressão do verso 3. Estas coisas têm aparência de rigor ascético. O ascetismo era um movimento baseado na ascese. A ascese era a prática de você mortificar o corpo, privando das suas necessidades, para que você pudesse quebrar o corpo, que era a prisão da alma, para que a alma pudesse livre elevar-se até a presença de Deus. Então, os ascetas, eles se privavam de comida, de sono, de água. Eles se privavam dos prazeres legítimos, como o sexo do casamento, o desfrutar de repouso e de outras coisas boas que Deus nos concedeu, com o objetivo de elevar o espírito, considerando que o corpo é inimigo da espiritualidade. Então, a ascese era praticada por alguns gnósticos, por alguns desses mestres aqui que estavam ensinando essa falsa doutrina lá em Colossos. Como eu disse, a ascese ou ascetismo, ele permaneceu na igreja de Cristo até o dia de hoje, se perpetuou na igreja católica, com alguns dos dogmas que são baseados no ascetismo, e às vezes mesmo no meio evangélico, onde a gente faz essa distinção, né? A gente acha que o corpo ele é inferior à alma, quando não é. Deus nos criou corpo e alma. Igualmente, Cristo morreu e ressuscitou para redimir não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar do corpo e valorizar o corpo da mesma forma que valoriza também a nossa alma. Essa tendência de se separar
corpo, de alma e de valorizar essa alma do que o corpo, é visto, por exemplo, no meio evangélico, uma questão muito simples. Qual é o conceito de todo evangelho? Morrer e ir para o céu. Isso não é o meu. Não. O meu anseio é morrer e ser ressuscitado. Quando eu estarei liberto, meu corpo e minha alma. O céu é o estado intermediário, que você vai estar somente em espírito, enquanto seu corpo está aqui. Quando Cristo vier, haverá a ressurreição dos mortos. Então, meu grande anseio é o céu. Eu sei que eu vou para lá morrer. Eu sei, como Paulo diz, partir estar com Cristo, que é muito melhor. Mas a ânsia do Novo Testamento, a expectativa do cristão no Novo Testamento é sempre a ressurreição dos mortos. Quando então nós teremos nosso corpo de volta, ungido e jungido finalmente, inseparavelmente ao nosso espírito. E então viveremos eternamente com Cristo no novo céu e nova terra, que é a luta da justiça. O problema da Césia é que ela desconsidera o valor do corpo e ela quer mortificar os desejos até legítimos do corpo, como se eles fossem anti-espirituais. Eu estava uma vez no ponto do pastor, há muitos anos isso. E tinha uns 100 pastores, mais ou menos, era um objetivo. E aí o preletor, muito inteligente, ele disse assim: olha, nós vamos perguntar aqui aos pastores. Eu vou fazer aqui uma lista dividida. Nessa primeira coluna aqui, vou colocar coisas espirituais. E aqui nessa outra lista, eu vou colocar coisas mundanas. E eu queria que vocês preenchessem. E depois ele foi. A grande maioria colocou sair com a esposa para jantar, ter relações com a esposa, jogar futebol como sendo coisa do canto. Poucos colocaram tudo na coluna da esquerda, que era a coluna espiritual. Você jantar com sua esposa e ter relações com sua esposa é tão espiritual quanto pregar um sermão. Fazerem tudo para a glória de Deus. Não há essa distinção entre secular e profano. Quem fez essa divisão foi a Igreja Católica. Para nós, Cristo é Senhor de todas as áreas da vida. Quer comais, bebais ou passais outra coisa qualquer, mas é tudo para a glória de Deus. O problema do asceta é que ele ignora isso e ele quer diminuir o corpo e as coisas relacionadas com o corpo, como sendo inferiores. E Paulo então aqui rebate dizendo, no verso 20: se vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, esse sim aqui é já. Já que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, o rudimento do mundo é aquela religião baseada em visões que tem a ver com anjos, né? Já que vocês morreram para tudo isso, né? Vocês já receberam disso não tem valor. Porque é que, como se vocês, ainda vivendo no mundo, se sujeitam ao que esses mestres estão dizendo. Essa passagem prova que alguns colossenses já estavam entrando na ascese dos falsos mestres. Paulo pergunta: mas vocês não morreram com Cristo? Para os rudimentos do mundo, para algumas coisas do mundo, então por que vocês ainda não querem se santificar e aperfeiçoar seguindo essas regras? Não vamos dizer isso, não prove aquilo, não toque aquilo. Olha o que Paulo diz, verso 2. Essas coisas são preceitos e doutrinas de homem. Colocar em termos modernos. Usos e costumes não santificam o nosso coração. Não santificam. Não resolve o problema do pecado. Porque qual é a proposta do ascetismo? Qual é o alvo do asceta? O asceta quer dominar as tendências do seu corpo que ele considera pecaminosas, né? Então, há tendências que são realmente pecaminosas. E nós temos que dominá-las. Mas como é que nós fazemos isso? O legalista responde dizendo: você tem que guardar a lei. O asceta responde dizendo: você tem que mortificar o seu corpo. Você tem que quebrar o seu corpo. Mas a nossa resposta é que a única solução para o problema do pecado é a união com Cristo. Que é o que Paulo está dizendo aqui: vocês já morreram com Cristo. Essa é a resposta de Deus para o que ele vai chamar no final do verso 3 de sensualidade. A sensualidade é uma palavra cuja origem é sentidos, é o sentir, ou os nossos sensos, os nossos sentidos, por onde vêm as tentações e por onde a gente experimenta as coisas boas e ruins. E por onde o pecado entra também. A nossa grande luta é contra a sensualidade, ou seja, uma vida que é baseada no desejo de satisfazer
os desejos do corpo. A nossa luta é contra isso. Como é que nós vencemos os desejos ruins? No século III, tinha um pai da igreja chamado Orígenes, um livro culto. Ele tinha um monte de heresia também que ele ensinou. Mas ele era um grande se preparando. E ele lutava contra a sensualidade. Ele era uma seta celibatária. Ele lutava contra a sensualidade do seu coração, a ponto de que ele se castrou para evitar a sensualidade. Só para descobrir depois se o problema está aqui, né? O problema está aqui. Mas era a luta do asceta. O asceta se chegava ao castramento, ele se batia no chicote. Alguns ascetas moravam em alto de árvore, onde eles viviam expostos ao clima, chuva, sol, vento, não dormiam. Eles queriam matar o corpo para poder liberar a alma. Olha o que Paulo diz aqui. Essas coisas são preceitos doutrinas do homem. Usos e costumes não resolvem o problema. Você pode determinar o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, não pode raspar a sobrancelha, não pode raspar a perna, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas isso não vai resolver o problema do coração. Usos e costumes não resolvem o problema do coração. Essas coisas, que nós lemos Deus, Paulo diz, essas coisas com usos se destroem. Por exemplo, você não pode comer carne de porco. Qual o problema da carne de porco? Se eu comer carne de porco, ela se destrói. Resolvido o problema. Essas coisas com uso se destroem. Carne de porco é destruída na minha boca, depois do meu intestino e vai para um lugar escuso. Como o tempo que a Bíblia usa. Não, lugar escuso. Então, essas coisas com uso, elas se destroem. Por que fazer confusão em cima disso? É só usar e destrói. É isso aí. Mas, verso 23. Essas coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Lembra lá dos argumentos sutis, no início. Essas coisas têm aparência de sabedoria. Mas é culto de si mesmo. Como assim? Sério? Você conhece a irmã Maria? Irmã, santa mulher de Deus, ó. Solteira a vida toda para servir a Deus, não tem nada errado com isso, só quem pode fazer isso se quiser. Nunca fui pra praia, nunca assisti um jogo de futebol, nunca fez as pernas. Santa mulher de Deus, viu? Santa mulher. Sabe o que é isso? Culto de si mesmo. Tem aparência de humildade, mas o fingir em torno da pessoa faz isso, deixa de fazer isso. Essas coisas, diz o apóstolo Paulo, parece rigor ascético, veja o final do verso 23. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor contra a sensualidade. O que resolve a sensualidade é o que ele disse no verso 20. Vocês morreram por Cristo. Na cruz do Calvário, não somente Deus perdoou os nossos pecados, mas Ele crucificou o nosso velho homem. Romanos capítulo 6, verso 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos ao pecado e desmar. Eu não estou aqui dizendo que se uma cristã ou um cristão quiserem viver uma vida mais de festa, acerto, que isso é proibido. Não. Se você achar, por exemplo, que você quer ficar solteiro, você acha que você nunca deve ter barba, ou que você nunca deve usar bermuda, ou qualquer outra coisa, você acha que deve ter direito para fazer isso. O problema é quando você vai usar isso como padrão de santidade para ajudar os outros que não fazem isso, e vai querer que a igreja faça isso uma norma. A Bíblia também não dá a medida da saia, não dá. Mas ela dá um princípio assim, de que a mulher tem que se vestir com modéstia e decência. E eu me lembro da minha época de jovem, que a coisa está ficando desse jovem. A minha época de jovem, a moda era maxi saia, lembra? Maxi saia. Depois virou a midi, que batia no meio do joelho, né? Aí depois veio a famigerada mini saia acima do joelho. Depois a micro saia, né? E hoje é a fraque saia. Saia. Fraque saia. Nunca morreu esse irmãozinho da igreja, todo falou, dizendo assim, eu saio do céu. Aí você não vive no céu de baixo, esse irmãozinho não fala hora,
isso aí. Não dá uma medida, mas que nós vamos ajuda. Obviamente, não sei se você vai ter, mas o problema está no seu correndo aí. Não me ajuda, por favor. Se veste com decência, tem roupa bonita, aqui não precisa expor você. Não expõe seio, não expõe nada, né? Perna, pode vestir quando é elegante, bonita, chique, sem ser vulgar, sem ser vulgar. Nunca cristão precisa ser vulgar. Então, essas coisas todas nós respondemos com a nossa união com o Cristo Jesus. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, fazendo um breve resumo do que nós falamos. Paulo foi confrontado com esse falso ensino, que reunia esses elementos tirados de diversas ideias, pensamentos, cosmovisões e religiões daquela época. O sincretismo, que é chamado heresia em Colossos. Mas a gente pode identificar 4 elementos ali. O gnosticismo, o legalismo judaico, o misticismo, que envolve revelações de anjos, e ascetismo, que é o que eu acabei de falar. Paulo responde a cada um deles dizendo que em Cristo Jesus nós já temos tudo o que essas condições demandam. O conhecimento diagnóstico, por exemplo, nós já temos em Cristo e já estamos aperfeiçoados. O cumprimento da lei requerido pelos legalistas, Cristo já cumpriu a lei por nós e satisfez todos os seus requerimentos. O misticismo de adoração de anjos baseado em visões, nós já temos Cristo, que é o cabeça dos principais e potestades. Aqui os anjos todos se submetem. O ascetismo que visa resolver o problema do pecado no coração, nós já morremos com Cristo para o pecado. Em união com Ele, nós temos a força para mortificar os desejos pecaminosos do nosso coração. Cristo continua sendo a resposta para o mundo evangélico brasileiro nos dias de hoje. Eu creio que essa é a grande necessidade do mundo evangélico. Nós temos muito legalismo, misticismo, ascetismo e cauticismo no meio da igreja evangélica. Falsos mestres vindo com outras ideias que dizem receber de Deus, que não aceitam serem contestados, confrontados pela Bíblia, que dizem que eles têm na cabeça, ensinando coisas que não tem nada a ver com o ensino apostólico, e desviando o povo da centralidade, da suficiência da maravilhosa pessoa de Cristo e da sua obra completa na cruz. Eu não sei como você está nessa manhã, mas a minha expectativa ao fazer essa exposição era que você saísse daqui se regozijando em Deus por aquilo que Ele já fez por você em Cristo. E você sai aqui desejando maior comunhão com esse Cristo, conhecendo mais, desfrutar mais do seu poder no dia a dia, contra o pecado para vencer as tentações, nos principais e potestades. E assim servindo a Deus melhor, com o reino do seu Filho Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês depois de oração. Nós temos tempo aí para você. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante de Ti prostrados em agradecimento pela obra completa de Teu Filho. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, que quis encarnar, e quis sofrer, ressurgir, para ser o nosso único e suficiente Salvador. Damos graças pela obra maravilhosa da redenção, pelo plano da salvação, pela história da redenção. E nós oramos por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui nessa vida, que ainda não compreenderam a graça de Deus. Que eles possam desfrutar dessa graça com alegria, com gratidão, seguindo nos teus santos caminhos, pautados pela tua santa lei. Nós também oramos pelos pastores e presbíteros que aqui estão, para que não preguem outra coisa que não Jesus Cristo e crucificado, para que o seu rebanho possa entender a graça maravilhosa que há em ti. Ajuda, Senhor, a tua igreja aqui no Brasil, representada pelas diversas denominações ou fenômeno invocado. Dá graça aos pastores de todas as denominações para serem ouvidos e ensinarem a tua palavra. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.